propondo que a gente vire a página aqui para falar sobre o que interessa, né? A parte mais sensível do corpo humano, o nosso bolso. E depois de um apelo do governo federal para que os estados zerem o ICMS dos alimentos, o governo de São Paulo retrucou e diz já ter feito o dever de casa. Mas olha, zerar o ICMS, será que é suficiente para realmente baixar os preços de tantos alimentos, tantas comidas nas prateleiras dos supermercados? Vamos ouvir o que o próprio governador Tarcísio de Freitas disse a respeito. Zero no ICMS no arroz, zero no ICMS no feijão, zero no ICMS da farinha de mandioca, da farinha de trigo e todos industrializados, como o pãozinho, a bolacha, as massas. Zero no ICMS dos hortifrutis, as frutas, os tubérculos. Zero no ICMS dos ovos. Sabe onde isso está acontecendo? Aqui no estado de São Paulo. E não é de hoje, já vem de muito tempo. A gente sabe onde o calo está apertando. A gente sabe o que tem que fazer para que a comida chegue mais barata no prato. E é por isso que o tempo todo a gente fez o dever de casa. Ajustamos as contas para poder reduzir os impostos. E reduzimos os impostos em cima da cesta básica. O produtor está pagando mais caro para produzir. O índice de preço do produtor subiu. Isso por causa do câmbio, reflexo da falta de um ajuste fiscal. Então é importante não só baixar o imposto de importação, mas fazer o dever de casa para que o consumidor não pague a conta e para que a comida fique mais barata no prato. É isso aí, mais uma tentativa nítida aí de traçar ali um diferencial, um contraste, reforçar o contraste com o governo federal e também ali se apresentar, se fortalecer, né? Como talvez um dos principais nomes de oposição rumo a 26, sejamos sinceros, não há coincidências na política, né? Inclusive, o governador Tarcísio de Freitas lembra que, apesar do esforço do governo de estado, é preciso cortar gastos públicos, evidentemente, desde lá em cima. E aí eu pergunto para vocês se vocês concordam, porque também clara alfinetada na incapacidade do governo federal, da dupla Lula-Tarcísio, ou do trio Lula-Tarcísio-Tebet, de cortarem na própria carne e darem um exemplo, né, mano? Claramente um material presidenciável, né? Claramente claro. um material de pré-campanha. Concorda? Claramente, ele tá fazendo o dever de casa, né? Expondo isso aí para tentar nacionalizar. E aí fica claro, quando você cobra com resultados, né? Não é só uma cobrança jogada ao vento, ele está cobrando e já explicando que o governo federal está querendo fazer em São Paulo está dando certo. Então ele vem com elementos, com resultados. Agora, de que forma que o outro lado recebe? Estamos já em 50% do mandato do governo atual e até agora estamos somente olhando no retrovisor. Nunca é culpa de quem está no governo atual. Sempre é culpa de quem já esteve um dia lá. É, meus amigos. Mas quero ouvir o nosso Telhado aqui também. Capitão Telhado, sua opinião. Até porque muitos consumidores não estão satisfeitos, muito pelo contrário, a panela de pressão da insatisfação popular é generalizada, o agro também está sendo alvejado aí com críticas, né? E o consumidor acaba aqui na ponta da linha, é o mais afetado. Então, qual é a estratégia, na sua opinião, do governo para acalmar todos esses ânimos, a não ser e fazer acenos ao MST, por exemplo? A estratégia do governo federal, mais uma vez, é transferência de responsabilidade. Terceirização. É isso que tenta fazer a todo momento. Cortar na própria carne, diminuir ministérios, economizar. Nada desse tipo de lição de casa é feita. Pelo contrário, passa a responsabilidade para a iniciativa privada ou, nesse caso, para os governos estaduais, né, exigindo que se faça a retirada do ICMS. E São Paulo já tem diversos itens da cesta básica a ICMS zero ou abaixo, baixos impostos, né? Inclusive, acompanho de perto o governo de São Paulo e aqui os resultados, como o Bruno colocou, estão aí para todos analisarem. O governo federal que faça essa lição de casa e que aprenda com o nosso governador Tarcísio. E lembrando, né, se São Paulo pode se dar esse luxo de abrir mão ali do caixa que tem, da arrecadação que precisaria, é porque por muito tempo, por muitas décadas, fez o dever de casa, apostou na responsabilidade fiscal e agora pode se dar esse luxo, inclusive pressionando o governo federal e outros governadores de estado com caixas muito mais minguados que talvez não possam se dar esse luxo, e ele se destaca ali na foto, na comparação, né, Exatamente, André. Hoje eu conversava com alguns nomes logo de manhã, com nomes do setor do agronegócio, e o que eu ouvi foi o seguinte, sobre tentar reduzir esse preço dos alimentos. O governo tem feito uma ginástica, ele sabe o que deve ser feito, ele sabe a linha reta que deve ser feito, mas o governo está fazendo algumas curvas, porque, de fato, se fizer o que deve ser feito hoje, não é algo eleitoreiro, não vai ajudar, não vai render votos para o governo, que está de olho no
numa reeleição no ano que vem. Então, o que incomoda o agronegócio são as tentativas e erros. Ficam ensaiando todos os dias, realizando reuniões com os setores, tentando colocar a culpa no agronegócio e tentando que a comunidade entenda o agronegócio como o maior responsável pelo aumento do alimento que está lá no supermercado. Então a gente vê reuniões acontecendo no Palácio do Planalto, na Alvorada, na capital federal, mas reuniões que não geram resultados. O governo recebeu dicas, orientações, mas não quer fazer o que deve ser feito. Então é isso que gera toda essa repercussão. E o que eu ouvi, esse anúncio que foi feito na última semana são medidas ineficazes. São medidas que não vão surgir efeitos. Então, justamente algo que não vai ter um resultado lá na ponta. Eu sei que todo mundo quer também, enfim, contribuir e assim o faremos, mas eu quero já acionar aqui então nosso PP, até porque uma coisa é quase que não está muito passível de debate, né, PP? A verdade que o governador Tarcísio trouxe aqui é cristalina, né? Porque se o governo federal realmente não se propor minimamente a fazer uma cena de corte de gastos, que eu sei que você é um pouco alérgico a essa pauta, mas quero te ouvir, talvez realmente a inflação seguirá pressionada, não tem alíquota ou imposto zerado que vai resolver o problema. Essa é a minha crítica que eu faço ao governo federal e ao governo dos estados, né? E também essa bancada, porque está discutindo perfumaria, está discutindo assuntos periféricos. Então... né? Não tem que reduzir custo algum, não tem que reduzir investimento algum. Eles têm que aumentar o investimento. Eu não tenho dúvida que se aumentar o investimento em infraestrutura, né, chamando a iniciativa privada por meio de parcerias público-privadas que têm subsídios públicos, né, mudando a matriz de transporte, fazendo arroz no Rio Grande do Sul, que demora 5 dias para chegar do Nordeste, chegar em 1 dia, o preço dos alimentos vai diminuir. Eu não tenho dúvida que se o governo recuperar as pastagens degradadas, né, do Brasil todo, que é um problema, aumentando a produção, o preço dos alimentos vai diminuir. Então nós temos que ter sim investimento público, nós temos que ter sim políticas públicas setoriais para reduzir o preço dos alimentos. Ô, Pepe, e digo mais ainda, quanto tempo fica pronta essa ferrovia aí do Rio Grande do Sul para o Nordeste? O Brasil tem que começar, na minha opinião, uma discussão séria com países produtores no mundo todo, ainda mais do hemisfério sul, e criar a OPEP dos alimentos, né? Já que a gente exporta para fora, que os caras paguem mais pelo valor. E o valor que a gente recebe por meio de taxas e tarifas, a gente investe no setor brasileiro, investe na agricultura familiar, de modo a sustentar, né, a alimentação do povo brasileiro, né? Vamos ouvir os amiguinhos muito aqui. refém da falta de vocação do agro, né, para abastecer o mercado interno. Falta de vocação do agro para abastecer o mercado interno. Do grande agro, mano. Pelo amor de Deus, o agro que abastece a mesa do brasileiro. Isso... A agricultura familiar que abastece. A agricultura familiar que abastece. O agro abastece a mesa do brasileiro. Nosso público sabe disso. Planeta PP vai bem, obrigado. É claro que a gente precisa... Vamos fazer um traço aqui, mano. Eu tô falando o seguinte, o grande agronegócio tem vocação para o comércio exterior. Agricultura familiar que põe o alimento na mesa do brasileiro. Isso é dado, tá no estudo do IBGE, tá tudo lá. Tá bom. Eu tô falando da agricultura familiar. Esse é o ponto. Aí você pode partir daí para me rebater. É claro que nós sempre podemos discutir medidas de longo prazo que melhorem a infraestrutura no Brasil e, com isso, aumentem a nossa produtividade. Mas quantos anos demoraria, por exemplo, para a gente ter uma ferrovia que sai do Rio Grande do Sul para abastecer o Nordeste, como o PP estava propondo? Isso é algo de longo prazo, isso não é uma medida de curto prazo. O que a gente precisa imediatamente é de um choque de credibilidade, algo que este governo não faz ideia do que se trata. A gente tem que fazer com que as contas caibam dentro daquilo que o governo arrecada. Inclusive, nosso Bruno Pinheiro aqui, que está dando essa colher de chá pra gente aqui no Morning Show, dono do melhor raio-x da política nacional, sempre por dentro dos bastidores, estará hoje na bancada do nosso Direto ao Ponto, ao vivaço à noite, certo? Com o Nery Geller, que foi integrante do governo e também ex-ministro da Agricultura. Confere? Exatamente. Esteve no governo, ele fez campanha com o governo Lula, inclusive, esteve com o Alckmin e naquela história do arroz, né, da compra do arroz, acabou sendo exonerado, a saída lá de Nery Geller. E ele vai explicar, então, o que aconteceu, a falta de investimentos no agro, sobre o seguro rural e a falta de ação por parte do Ministério da Agricultura. Hoje, a gente se encontra ao vivo.